E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Preparados aí para mais uma videoaula? Vamos embora! Então, eu já tenho passado alguns assuntos aí para vocês e agora nós vamos ver uma civilização, gente, que é bem importante, bem interessante, tá bom? Tenho certeza que vocês vão gostar muito deste novo assunto. E esse assunto, só vocês olhando aqui a imagem, deixa eu apertar aqui, olha que imagem bonita, bonita a imagem, né? Esse aí já dá para vocês imaginarem sobre qual assunto o professor Rafael vai estar tratando aqui. É isso mesmo que você está pensando, o Egito Antigo. Vamos lá então? Vamos começar, vamos lá. A civilização egípcia. Pronto, aqui, gente, eu mostro para vocês, eu começo mostrando, como sempre de costume, eu não gosto de falar sobre uma civilização e não mostrar a localização geográfica dela. Tá bom? Eu não sei se é porque eu me sinto perdido quando eu não me localizo geograficamente, né, na história. Então, porque quando eu ensino história, praticamente eu volto ao passado. Então, eu preciso mostrar para vocês a localização. Então, vamos lá. A localização do Egito, a gente vê aqui, fica no nordeste da África, tá bom? Localiza-se ali no nordeste da África, como você pode observar aqui, né? Aqui, olhando no mapa aqui embaixo, dá para você ver aí, ó. Dá para você onde está a minha mão? Então, você vê aqui, ó, a África, e o nordeste aqui da África, passando aqui perto da Península Arábica, tá? E aqui chegando. Então, ou seja, vamos entender aqui por que o Egito, né, é uma das civilizações aí mais fascinante da Idade Antiga, né? Nós temos várias civilizações, sumérios, hebreus, mas o Egito realmente ela faz uma diferença aí na história e que nós vamos conhecer a partir de agora. Vamos lá, gente. Então, ó, condições favoráveis para o desenvolvimento da civilização. Característica: estabilidade proporcionada pelo Vale do Nilo, tá bom? Cheia regular, riqueza agrícola, livre de ameaças. Então vamos colocar aqui característica dela, né? Estabilidade proporcionada pelo Vale do Nilo. Aqui você pode observar, deixa eu ver se eu consigo ver, pronto, assim. Aqui você pode observar, lembre-se que todo o Egito aqui, isso aqui tudo é um deserto. Só que nessa proporção aqui em volta do Nilo, nós podemos chamar isso de um oásis, tá bom? Então, ou seja, o Egito ele é um oásis. Então, quando a gente pega aqui, ó, estabilidade proporcionada pelo Vale do Nilo. Então, todo o Nilo aqui, ele dá uma estabilidade para eles. Por quê? Porque torna-se aqui uma região fértil. Um oásis mesmo, tá, gente? Uma região aí, um oásis no meio do deserto. Imagina você estar num local onde só tem areia, e de repente você encontra um oásis. Então, dessa forma, né? Como a gente viu, nós sabemos aí que cheias regulares. Então, a gente sabe que todas as primeiras civilizações que se formaram na antiguidade, eles sempre viveram aí, sempre em volta de rios, tá bom? Sempre próximas dos rios, justamente para uma série de coisas, para poder tomar banho, beber a água, dar água para os animais, fazer a irrigação, o transporte fluvial, né? Lavar suas roupas, e para sobrevivência mesmo. Então, ou seja, a água era fundamental para tudo. Tá? Então, assim, todas elas, então essas cheias regulares proporcionavam uma estabilidade. Riqueza agrícola, proporcionada pelo Rio Nilo, né? E livre de ameaças, aquilo que nós já falamos algumas vezes aqui, quando a gente estudou Mesopotâmia, né? Quando eu ensinava a Mesopotâmia para vocês e fiz a comparação com o Egito. Gente, eu saio da frente, não é porque eu estou me escondendo não, tá, gente? Por favor. É porque quando eu venho para cá, eita, esse aqui negócio não tá... Quando eu venho para cá, você pode ver que clareia mais e vocês não conseguem ver a imagem. Então eu saio que vocês conseguem ver melhor. Então nós sabemos aqui que toda essa região, ela aqui, ó, livre de ameaças, ela é um deserto. Então, ou seja, pelo menos durante o antigo reino, né, o antigo império do Egito, eles viveram aí em período de paz, por muita paz. Por quê? Porque as outras civilizações não queriam atravessar o deserto. O deserto, ele tratava-se de uma proteção natural. Ou seja, era uma proteção aí que eles tinham contra invasões. Então ninguém queria atravessar um deserto escaldante aí de 40 a 50 graus e à noite fazer 0 grau. Então os egípcios eles acabavam ficando livres aí dessas ameaças, tá bom? Então vamos ver aqui o que mais a gente tem aqui pra gente ver. Pronto, eu coloquei aqui o Antigo Império. Então eu separei aqui o Antigo Império para vocês, né? O Antigo Império ele vai de 3100 a.C. a 2200 a.C. Então, por volta de 3100 a.C.,
o Egito foi unificado por uma única unidade, porque a gente sabe que existia o Alto Egito e o Baixo Egito, e o rei Menes foi aquele que unificou as duas coroas, tá bom? Essa imagem aqui, gente, antes você está me perguntando, você está se perguntando aí, esse é o rei Menes? Não. Esse aqui não é o rei Menes, não, tá bom? Esse aqui chama-se o faraó Tutmoses III, que, segundo muitos historiadores, né, foi aquele que lutou contra Deus e contra Moisés, tá bom? O rei aí, Tutmoses III, tá bom? Aquele faraó que lutou contra Deus. Então, seria as estátuas no Egito, gente. Quando a gente fala da estátua no Egito, não era somente estátua, era realmente as fotografias dos faraós. Essa daqui é a imagem do rei Tutmoses III. Então, ou seja, o faraó era considerado o filho do deus Sol e proibido de casar com qualquer pessoa, senão uma de suas próprias irmãs. Gente, por que isso, né? Existiu, vou colocar aqui, tem vários motivos, mas eu vou colocar dois motivos principais aqui, que é o que vai mais nos interessar. Por que o faraó tinha que casar com suas irmãs? Com uma de suas irmãs? Veja, primeiro ponto, para não contaminar o sangue, porque eles acreditavam que eram pessoas especiais. Então, para não contaminar o sangue, ele só podia se casar com alguém, com a irmã. Assim o sangue mantinha-se puro. Outro ponto também, evitava a concorrência entre as mulheres e assassinatos e crimes, já que não existia possibilidade de uma mulher casar-se com ele, então não precisava matar ninguém se matar, e evitava a concorrência e brigas internas, né, por conta do reinado aí do faraó. Então, quando a gente vem para cá, a gente vê que ele só podia se casar com a sua irmã, tá certo? Vamos lá, então. Seguindo, a gente tira. A autoridade do faraó era limitada pela lei antiga. Não existia qualquer separação entre a vida religiosa e a política. Os principais subordinados ao faraó eram os sacerdotes, sendo o faraó o próprio sumo sacerdote. Gente, veja bem, aqui a gente vê, né, que o faraó também estava abaixo da lei e tudo tal, mas o faraó ele era quase um deus, tá bom? Ele era considerado quase um deus, o filho do sol, o filho do deus Ra, tá bom? Então, assim, era uma figura muito importante. Então, a vida diferente da Mesopotâmia, onde a religião não tinha tanta importância, aqui no Egito já não. Aqui você pode ver, ó, que o próprio faraó era o sumo sacerdote. Então, assim, no Egito não. No Egito tudo estava ligado à religião, ou quase tudo. A arquitetura, né, tinha preceitos religiosos, como é que se chama? A filosofia, tinha a ver com preceitos religiosos, a própria política, então, ou seja, era uma teocracia, tá bom? Então, eles estavam sempre, a religião no Egito, bem diferente da Mesopotâmia, extremamente diferente. Aqui estava totalmente pautado pela religião. Então, antes que você me pergunte também, aqui você pode ver essa imagem, né, também, de uma faraó, né, que ela colocava barbas postiças, tá certo? E vestia-se como homem, porque para ser faraó só poderia ser homem, e essa daqui chama-se Hatshepsut, que seria a mãe adotiva de Moisés, tá bom? Então, Hatshepsut seria a mãe adotiva de Moisés, segundo muitos historiadores, e tem provas aí bem contundentes, tá bom? Então, aqui estaria a fotografia da mãe adotiva de Moisés, né? Da mãe adotiva de Moisés, chamada de Hatshepsut, tá bom? Então, aqui a gente mostra os principais subordinados eram os faraó, sendo o sumo sacerdote. Vamos lá, então. Aqui, é o caráter não militarista do antigo reino. Gente, veja bem, eu separei aqui alguns pontos para a gente poder entender. Eu coloquei para vocês aqui, política de paz e não agressão. O faraó não tinha exército permanente. Cada área local possuía a sua milícia. Bom, gente, aqui quando a gente pega esse ponto aqui de partida, no antigo império, como eu falei, os antigos egípcios, eles se preocupavam em viver a sua vida, seguir o seu destino e deixar as outras nações em paz. Não era uma nação, tanto é que eles viveram um período de paz. Eu não estou dizendo, gente, paz que estava tudo certo. Não estou falando disso. Eu estou falando que eles não viviam em períodos de guerras como outras civilizações, o tempo todo em guerras. O antigo império, ele viveu um relativo momento de paz, porque não tinha tantas ameaças, como eu já falei do deserto, no início do slide, e isso fazia com que eles pudessem viver nesse período de tranquilidade. Então eles também não queriam invadir, eles preocupavam em seguir o seu destino e deixavam as outras nações em paz, viver ali na sua própria tranquilidade.
Então, para isso, não existia necessidade do faraó possuir um exército permanente, tá? Então, cada local, cada província ali tinha sua milícia local, tinha seu exército. E caso precisasse, caso o faraó ele precisasse, ele automaticamente chamava e aí eles iam combater o inimigo. Eu não estou dizendo que não teve guerras, eu estou dizendo que não foi um período turbulento, né? Então foi esse período aqui que aconteceu, como nós vimos no Idade Antiga, no Império Antigo, como eu mostro aqui para vocês, cadê? Aqui, ó, 3100 a 2200 a.C., deu muito tempo, né? Foi um período grande para você anotar aí no seu caderno, tá? Anota aí no seu caderninho e vamos lá. Então, política de paz e não agressão. O faraó não tinha nenhum exército permanente, não existia necessidade aí de um exército permanente, né? Cada área local tinha o seu exército e tinha a sua milícia. Então, essas eram as características do antigo império. Mas isso não quer dizer que viveram, foi o período auge, não. O auge do Egito Antigo foi justamente o segundo império e não o primeiro. E foi justamente no Antigo Império que foi construída essas pirâmides aí. As pirâmides de Gizé. Diga-se de passagem, bela imagem, né, gente? Uma imagem realmente... Sai da frente, professor Rafael. Uma imagem realmente extraordinária. Uma construção aí fantástica aí que os egípcios construíram. Até hoje, a construção dela, de forma precisa dizer de fato como foi construída, ainda continua sendo um mistério para muita gente. Então, aqui, né? O fim do antigo império aconteceu em 2200 a.C., né? Aqui eu mostro para vocês alguns fatores que contribuíram para isso, né? As receitas dos governamentais se exauriram. Como é que as receitas governamentais se exauriram, gente? Claro, porque no Antigo Império ele tinha um problema muito grande, onde eles faziam essas construções, né, que levavam 20, 30 anos, 40 anos, sem utilidade nenhuma. A gente sabe que as pirâmides, elas eram a morada eterna dos faraós, tá? Onde eles acreditavam que ia viver ali eternamente, mas não tinha utilidade, serventia nenhuma para a população. Então, ou seja, era muito dinheiro investido e uma coisa que não ia ter utilidade nenhuma para a população. Sério, nenhuma utilidade. Servia para quê? Levava água para alguém? Não. Alguém podia morar lá? Não. Então, ou seja, não tinha utilidade. Então, o governo ele gastou muito dinheiro com isso. Então, nesse gasto de dinheiro, obviamente, se tem problemas econômicos, naturalmente vai existir também problemas políticos. Os problemas políticos acabam se respaldando para os problemas sociais. Começa uma crise econômica, da crise econômica gera uma crise política, da crise política respinga em toda a sociedade. Foi mais ou menos o que aconteceu com o Egito na Idade Antiga. Então, a gente pegando aqui, ó, segundo, os nobres das províncias aumentaram seus poderes. Mediante uma série de problemas que aconteceram de forma econômica, esses nobres que tinham suas localidades, que tinham seus pequenos reinos, não era reino, mas vivia como se fosse um pequeno reino, automaticamente vão querer ter mais poder. E vão querer rivalizar-se futuramente até mesmo com o próprio faraó. Tá bom? Aumentaram o poder dos nobres, crises políticas, que é uma consequência que eu já falei, e aí começa assim invasões de tribos do deserto. Uma delas, uma invasão de tribos do deserto, foi a invasão de um povo semita chamado de Ixos, que nós vamos ver já nos nossos próximos slides. Pronto, é o Médio Império, tá bom? Que foi de 1900 até 1786 a.C., tá bem? Eu coloquei aqui que foi um período de maior responsabilidade social do que o Antigo Império, tá bom? Não pôde enfrentar, desculpa, tá faltando um acento circunflexo aqui, tá, gente? Desculpa. Não pôde enfrentar o poder dos nobres, governo forte e alianças com uma classe média, né? Que é umas características dele, governo de maior responsabilidade social. Porque aqui, gente, no Médio Império, ele já trabalhava com obras de irrigação, para abastecer as águas mais longínquas do Rio Nilo, já investiam mais em questão da educação, né? Já não gastavam tanto dinheiro com obras descomunais, com essas obras faraônicas, como as pirâmides, que sem utilidade nenhuma, já investiam mais em escolas, né? Já investiam mais na questão de saber, investiam em infraestrutura, que pudesse servir não somente aos próprios faraós, como também toda a população. Então foi um governo de mais responsabilidade, tá? Bem mais responsabilidade. Vamos lá, então. Aqui, né? Aí, então, a gente
põe essa parte aqui como progresso na justiça social, desenvolvimento, né, intelectual, obras públicas que beneficiavam toda a população, né, e o reinado da 12ª dinastia é considerado geralmente a época clássica da áurea do Egito. Então, ou seja, progrediram bastante em vários saberes aí, né? Lembrando-se que nós vamos ver lá na frente, gente, que essa videoaula vai ser dividida em 2 partes, tá bom? Também, porque você sabe que eu gosto de falar muito e nosso aparelho aí, ele suporta 25 minutos, às vezes consegue chegar até a 30 se ele não estiver tão carregado, tá bom? Não sou rico, então minha videoaula é bem precáriazinha aqui, mas o que importa é que vocês consigam entender, tá bom? Então, ou seja, a gente pode ver que os egípcios eles progrediram em vários. Existiam egípcios que dominavam a matemática, a aritmética, não se preocupavam tanto com a questão da astronomia, mas não estou dizendo que eles não sabiam, mas não se preocupavam tanto. Fração, apresentavam mais dificuldade na questão da fração, embora conheciam muito bem a matemática, a divisão, subtração, não desenvolveram a multiplicação, né? Não desenvolveram um método para multiplicar, apenas uma série de somas, mas existiam egípcios, né, dentistas, que faziam cirurgiões dentistas, existiam egípcios que eram oculistas, compreendiam muito bem o funcionamento do coração, faziam pequenas cirurgias de fraturas, então, ou seja, um desenvolvimento intelectual, principalmente aqui na época do Segundo Reinado, muito grande. Gente, sério mesmo. Eu me lembro ainda, gente, que eu ainda era estudante, tá bom, na faculdade, no primeiro período de faculdade ainda, pouco tempo atrás, quase o ano passado, um tempo atrás, eu ainda estava no primeiro período, eu me lembro que o meu grupo, a gente caiu, o professor fez sorteio e nós caímos no Egito, para falar sobre o Egito. E assim, eu vou falar que caiu uma revista, não me lembro mais a revista, tá, gente? E eu me lembro que nós fomos fazer uma pesquisa lá na Católica, né? Nós nos reunimos lá. Eu e um grupo de 4 pessoas, mais ou menos, não sei. E a gente trabalhando, falando de evidência, certeza e verdade, e a gente ia trabalhar em cima do Egito Antigo. E dentro dessa matéria nós vimos que os egípcios, alguns crânios egípcios, eles estavam aberto, né? Alguns crânios que encontraram, né? E depois foram encontrados também, como é que se chama? Instrumentos, né? Como é que se chama? Alguns instrumentos de medicina, né? Daquela época. E viu-se aí que eles já conseguiram fazer aí até como é que se chama? Desenvolvimento em neurisma. Não sabe se tiveram sucesso, mas pelo menos tentaram, né? Sobre aneurisma aí, de acordo com essa revista, alguns historiadores defendem isso, mas isso não é 100% seguro, tá bom, gente? Ainda não é 100% seguro, é uma evidência, tá bom? E muitos defendem que isso seja verdade, mas, voltando para a nossa realidade, os egípcios eles conheciam muito bem a álgebra, né? Já a fração tinha mais dificuldade, não desenvolveram multiplicação, conheciam muito bem as funções do coração, sabiam aí fazer teste de gravidez e uma série de coisas. Então, intelectualmente, os egípcios eles se desenvolveram bastante. Tá? Então, ou seja, na área intelectual, aí, e foi a época áurea aí do Egito Antigo. Vamos lá, então. Falar sobre os Ixos. A invasão dos Ixos, aproximadamente em 1750 a.C. Então, nesse período, por volta de 1786 a.C., o Egito passou por um caos interno e de invasões estrangeiras. Então, automaticamente, teve aí uma revolução dos nobres. Aqui, gente, a gente pode ver uma pintura com características egípcias, só que os trajes, você vê que não é egípcio, você vê um traje totalmente semita, tá bom? Povos de origem semita. Então, a gente vê aí, dando um veado aí, lembrando que os egípcios, eles não eram pastores, eles não gostavam muito dessa coisa de pastores, não ovelhas, criar veados, era difícil, eles trabalhavam mais com a caça mesmo. Mas essa questão do pastoreio para os egípcios não eram bem, eles não simpatizavam muito com essa questão do pastoreio não, tá? Então a gente pode ver aqui uma das provas de uma pintura aí da egípcia, mostrando aí um povo diferente, com vestes diferentes, que eram os Ixos, que estiveram lá, né? Então ela passa pelo período de invasão. Então, ou seja, eficiência militar dos Ixos é comumente atribuída ao fato de possuírem cavalos e carros de guerra, mas é certo que sua vitória se tornou mais fácil graças à dissensão entre os próprios egípcios. Se passa por uma crise, obviamente, gente, é aquilo que a gente já vem ensinando para vocês há muito tempo, tudo tem o seu momento oportuno. Então a vitória dos Ixos sobre os egípcios, o domínio ali Ixos sobre os egípcios,
obviamente que teve a ver com problemas internos. Esses problemas internos deixam o governo mais vulnerável. Se o governo fica mais vulnerável, automaticamente vai fazer com que um povo invasor consiga ter vitórias, né, prestígio, vitória ali durante sua guerra, né? Então a gente mostra aí uma imagem para vocês. Aí a gente já vê aqui a imagem realmente de egípcios, né, tendo contato aí com os povos semitas, né, os povos íxos, trabalhando aqui, já tendo aí mulas, burros, coisa que nós não vemos muito nas pinturas egípcias, tá? Nós não vemos. Então existe essa pequena aí diferença. Isso prova, mostra que os íxos estiveram lá. E, né, e alguns historiadores também defendem, né, segundo a Bíblia, também foi o período que os hebreus foram, que isso é provado, né, os hebreus estiveram lá, foram escravizados lá, e eles estiveram nesse período dos íxos aí. Também os hebreus lá, tá bom? Vamos lá, vamos continuar então, tem muita coisa pra gente falar. Aqui, né? Próximo ao fim do século 8 a.C., os governantes do norte promoveram uma revolta contra os íxios, que acabou tendo a colaboração da maioria dos egípcios do sul. O herói da vitória, né, foi Amoses, fundador da 18ª dinastia, tornou-se o faraó. Aqui, gente, a gente vê uma imagem, né, uma pintura mostrando aí Amoses tendo uma vitória aí contra os íxios, né, uma vitória aí quando ele consegue vencer. Lembrando, gente, uma coisa que é importante dizer, que muita coisa as pessoas falam, mas isso não aconteceu lá porque não se tem registros. Não se tem registros disso, não se tem tantos registros que os egípcios perderam uma guerra, se é que realmente eles foram dominados, tem pouca coisa ali, né, muita coisa foi destruída. Gente, isso é muito natural. É como se fosse, mais ou menos, eu gosto de dar esse exemplo, a gente pode ver que geralmente no Instagram, no Face, a gente só posta aquilo que é bom. Nós só postamos nossas vitórias, quando a gente passa num concurso público, quando a gente passa numa universidade, quando a gente tem um carro novo, as nossas vitórias. Quando a gente está tudo bem com a família, mas dificilmente a gente posta para todo mundo ver as nossas fraquezas. Mostramos, a não ser que sempre tem um ou outro que mostra que está triste, mas as fraquezas. Nós sempre mostramos nossa casa bem arrumada, sempre mostramos aí tudo bem limpo, os melhores pratos. Então, assim, é muito difícil a gente postar, mostrar as nossas derrotas, né? Porque nós temos vitórias e também sofremos derrotas na vida também. A vida não é só de vitória. O que venceu tudo foi Jesus Cristo. Então, assim, é difícil a gente postar. E os egípcios também, eles não iriam postar, fazer obeliscos e monumentos grandiosos mostrando as suas derrotas, mostrando a vergonha de ter sido dominado por um povo semita como os íxios. Então, por isso que não se acha tanta coisa assim. Eles não vão postar suas derrotas. Você não vê o imperador mandando fazer um obelisco mostrando a fraqueza, a derrota do seu povo. Ele não vai fazer isso. Ele vai provar, ele vai mostrar enaltecendo o seu povo, e principalmente o seu nome pessoal. Então, ou seja, a derrota contra os íxios, quando a gente fala, não teve muita coisa, tudo tal, porque não se mostra, porque eles não iriam mostrar as suas derrotas, tá certo? Mas já encontraram o registro, sim, de que os íxios tiveram essa prova histórica, tá certo? Então, deu para entender aí, né? Aqui, né? O Novo Império, tá bom? O Novo Império que durou de 1575 e foi até 1087 a.C., né? Esse aqui, gente, veja bem, nesse período aqui, o Novo Império, os egípcios se renascem de novo, é muito parecido com o primeiro império. Só que aqui nós vimos que existe uma diferença, né? Parecido com o primeiro império, tá bom? Sendo que no antigo império eles eram bem pacifistas. Aqui já no segundo, no novo império, né? Eles já eram mais imperialistas. A vitória contra os íxios aguçou em muito nos egípcios mais conquistas, mais vitórias. Eles tiveram o gosto da guerra e o gosto de uma vitória. Isso fez com que eles dominassem alguns povos. Até ali, aproximadamente, o rio Eufrates, toda a Palestina, até as longínquas cataratas do Egito. Então a gente pode ver aqui, eu marquei aqui para vocês, coloquei esse mapa, para vocês entenderem. Então o Egito, que é somente aqui, né? A gente pega daqui para cá, ele chegou aqui até o deserto da Núbia e pegando aqui até o rio Eufrates, tá bom? Pegando até o rio Eufrates, ali o Líbano, né? A Fenícia, né? Atual Líbano, pegando aqui a Palestina, a região Terra Santa, Canaã, tá bom? Antiga Canaã, chamada de Palestina, tá bom? Que Palestina vem de Filistina, dos filisteus,
que o imperador Adriano trouxe os descendentes dos filisteus para habitarem aqui. É bom que você diga isso. Quando aconteceu a diáspora ali, aproximadamente a diáspora dos judeus, no ano 70 depois de Cristo ali, o imperador Adriano trouxe para habitar ali aquela terra os descendentes dos filisteus e chamou ali de Filistina, que hoje nós chamamos de Palestina. Então, que seja, aí traz para cá, então você vê que a vitória contra os Hicsos aguçou muito o sentido de imperialismo, de querer mais vitória. E foi o que eles fizeram, só que tinha um problema. Conquistar é uma coisa, manter a conquista é uma outra coisa diferente. Para manter a conquista tinha que ter a habilidade necessária, tanto para ganhar os súditos, controlar os súditos e pelo menos no mínimo ganhar a simpatia deles. Coisa que os egípcios eles nunca conseguiram. Os povos que eram dominados jamais aceitaram a dominação de um povo estrangeiro. Aqui, né? Vamos lá. Assim, então, fracassos do novo império, né? Aquilo que eu citei anteriormente. Nunca conseguiram converter os povos conquistados em súditos leais, bem? Dificuldade para administrar eficazmente, que eu já falei anteriormente, né? Que, além de não conseguirem conquistar simpatia e controlar aqueles povos, ainda apresentava muita dificuldade na questão da administração de terras longínquas. É o preço de quem quer conquistar. Quanto maior o império, mais difícil fica a administração. É bem simples, é como uma casa. É muito fácil você limpar e administrar uma casa quando ela é pequenininha. Quando ela está muito grande, fica mais difícil. Não é verdade? É assim que acontecia. Vamos lá, então, vamos prosseguir. Apego às riquezas e gastos dispendiosos, muito parecido com o Antigo Império. Revoltas dos povos conquistados, que nunca aceitaram o domínio aí estrangeiro, né? O governo do Novo Império assemelhava-se ao do Antigo Reino, porém era mais absoluto, ou seja, era mais guerreiro, era uma política mais militarista, já tinha exército permanente, coisa que o Antigo não tinha. Aqui, gente, eu coloquei essa imagem, você também deve estar se perguntando, puxa, professor Rafael, por que o professor Rafael colocou essa imagem aí? Isso aqui é porque mostra um faraó chamado de Tutankhamon, onde ele foi a única múmia de faraó que foi encontrada intacta, tá certo? O faraó Tutankhamon. Bom, e lá os egípcios eles deixavam todos os seus pertences, né, para conseguir uma vida futura, então eles mumificavam o corpo acreditando que ia precisar do corpo para viver uma nova vida, e foi o único faraó que foi encontrado intacto. E essa máscara aqui é um retrato, né, uma máscara de ouro do faraó Tutankhamon, tá bom? Um faraó realmente muito famoso. Que tinha nos escritos lá da tumba, deixa eu sair um pouquinho aqui para você ver, nos escritos ali da tumba estava uma praga, né, dizendo que quem chegasse lá, quem violasse a tumba do faraó, seria morto. E curiosamente, aqueles que descobriram o inglês, lá que descobriu, esqueci o nome dele agora, acabou morrendo ele e a equipe, né? Mas ele não morreu não por causa de uma praga, mas porque tinha todos aqueles gases que estavam ali há milhares de anos, né? Há milhares de anos, todos aqueles gases ali, das comidas e dele mesmo ali. Então, ou seja, muito fechado, tudo bem trancado, sem nenhum tipo de ventilação. Quando eles abrem aquilo ali, eles inalam, eles acabavam inalando esses gases e adoeceram e acabaram morrendo. Então, é um fato aí bem curioso, tá certo? E o último faraó, o faraó mais próspero que existiu, foi o faraó chamado Ramsés III, que nós vamos conhecer agora. Tá aqui. O novo império, o poder militar, era a base do governo do faraó. Tá bem? Então, ou seja, o último dos grandes faraós foi Ramsés III, que governou de 1180 a 1151 antes de Cristo, né? Aqui está uma fotografia do faraó aí, a fotografia, quando eu digo da época, né? Do faraó Ramsés III, um dos faraós mais famosos que existiu, né? Até mais famoso do que Tutankhamon. Ele ficou mais famoso porque encontraram o túmulo dele, ele era jovem, o túmulo dele ali intacto, mas em questão de obras e conquistas, né, administração, Ramsés III fez muito mais coisa do que o rei Tutankhamon. Gente, estamos chegando aí a 30 minutos da nossa videoaula. A nossa videoaula vai ficando por aqui. Eu espero, gente, que vocês tenham entendido o assunto. Espero que vocês tenham gostado bastante. E até a nossa próxima videoaula. Não perca não, porque eu vou lançar ainda a segunda parte. Ainda nós vamos falar de religião, vamos falar da vida após a morte, nós vamos falar sobre a importância dos deuses, vamos entrar mais na questão, depois na questão econômica, divisão social. Tudo isso nós vamos ver
na nossa próxima videoaula, tá bom, gente? Então, até lá, um grande beijo para vocês, fiquem com Deus e até a próxima videoaula. Tchau!